Olá, sejam muito bem-vindos a mais um AmplificaCast e hoje eu tenho um convidado que é o Gabriel da Incognia e ele vai comentar um pouquinho sobre o que a empresa faz, o que ele faz também na Incognia e nós vamos falar sobre um tema importante que é a importância da geração de demanda em marketing B2B. Então, se você trabalha no marketing B2B de empresas, se você é da área de marketing ou da área de negócio e precisa entender como aumentar a geração de demanda no seu negócio, você está no lugar certo. Gabriel, muito bem-vindo, seja bem-vindo ao AmplificaCast e pode se apresentar para a nossa audiência, fica à vontade. Legal, obrigado Eric, obrigado pelo convite. Estou super contente de estar aqui, meu nome é Gabriel Barbosa, eu trabalho com marketing já faz 17 anos, estou há 7 anos trabalhando com marketing B2B. A gente lá na Incognia é uma empresa de identidade por localização e a gente, no final, protege os usuários, faz a autenticação dos usuários em aplicativos e a gente protege eles de potenciais fraudes que podem acontecer em aplicativos. Então, a gente faz isso em aplicativos de grandes bancos aqui no Brasil, a gente tem grandes empresas de delivery também, com clientes. Nossos escritórios, nossa sede é em Palo Alto. Que legal. E a gente tem clientes ao redor do mundo, não só no Brasil. Os fundadores são brasileiros, mas a gente tem clientes nos Estados Unidos, na Índia, e aí, enfim, tá aí protegendo os usuários de potenciais fraudadores nesses aplicativos. E para a gente começar, para falar sobre geração de demanda, eu tenho uma pergunta essencial para a gente esclarecer aqui para a nossa audiência. Como que você pode definir o que é a geração de demanda para empresas B2B? Legal. Bom, acho que antes de falar de geração de demanda, eu queria falar um pouco de geração de leads. Legal. Porque acho que tem muita gente que acaba entendendo geração de demanda como geração de lead. Geração de lead ela acabou sendo popularizada há anos atrás. Primeiro fora do Brasil do HubSpot, aqui no Brasil teve um processo de educação forte pela RD Station, pela Rock Content. E basicamente era assim, o sistema de você trocar conteúdo pelo e-mail e pelos dados da pessoa, para você poder depois entrar em contato com essa pessoa, poder entrar em contato com o lead e nutrir esse lead por e-mail com conteúdo, com a expectativa de que esse lead, através do conteúdo, vai acabar, enfim, convertendo e vai acabar levantando a mão e pedindo para falar com vendas. Isso funcionou muito bem durante bastante tempo, né? Mas o mercado muda, né? A forma como as pessoas se relacionam com tecnologia muda, a forma como as pessoas consomem conteúdo muda, a forma como as pessoas estão abertas, por exemplo, a um determinado canal, ela muda também. Né? Então, a forma como as pessoas consomem e-mail mudou muito, a forma como as pessoas consomem conteúdo em mídias sociais mudou muito. E hoje em dia, por exemplo, o TikTok começou como uma mídia social, hoje é muito mais uma plataforma de distribuição de conteúdo. E sem falar que atingiu o valor de mercado acima do Meta no Facebook. Exatamente, muito mais rápido, né? Muito mais rápido. Muito mais rápido. Então, com essa mudança, acabou que assim, é necessário com que as empresas de marketing B2B mudem a forma de gerar demanda. Então, fazer a tradicional geração de leads para depois eu nutrir os leads, talvez ainda funcione para algumas empresas, mas é uma coisa que no final do dia está com os dias contados, assim, porque com certeza ao longo dos últimos anos a taxa de conversão usando essa estratégia, a taxa de conversão de oportunidade mesmo, sem dúvida diminuiu, né? E qualquer um que trabalha com marketing B2B há algum tempo sente isso, né? Então, geração de demanda é uma forma de você olhar para todo o funil, desde o topo até o fundo, e você trabalhar com esse lead de uma forma em que você não esteja com o objetivo final buscando gerar o lead, mas sim gerar negócio, e você trabalhar no topo do funil para gerar negócio. Né? Então, você entregar uma comunicação relevante para a sua audiência e falar da sua marca e comunicar a sua marca de uma maneira que você seja impactante desde o topo de funil e você consiga ir direcionando, digamos, essa jornada de compra
desse potencial cliente, né? Sendo que lá no começo esse cliente ele talvez não esteja buscando a sua tecnologia, ele talvez não esteja buscando a sua solução. Né? Às vezes ele é só um curioso, né? Exatamente. Está consumindo informação porque achou interessante naquele momento, mas ele não tem a necessidade de contratar o seu produto ou serviço naquela hora, né? Exatamente. Eu vi um conceito outro dia, tem o conceito dos MQLs, né? Eu vi o conceito outro dia do Marketing Qualified Curious, né? Que são, no final, essas pessoas que acabam baixando o seu conteúdo, ela estava curiosa para ver aquele conteúdo. Às vezes até uma empresa relevante, né, para o nosso mercado, ou para o mercado que a gente atua, mas ela não tem nenhum projeto naquele momento. Exatamente. E tal. Aí eu acho que vai passar por uma estratégia de consciência mesmo no médio a longo prazo, ou uma estratégia até de geração de demanda para gerar relacionamento, para poder gerar uma possível demanda em algum momento, né? Exatamente. Pensa uma coisa, Eric. Tem aquele número, você provavelmente já deve ter visto esse número, foi uma pesquisa feita faz um tempo atrás por um instituto na Austrália, de B2B, que fala que 95% do seu mercado em B2B não está no momento de compra, por diversas razões. Porque ele está preso num contrato de longo prazo, porque ele não necessariamente está ciente do problema que ele tem naquele momento. Você só tem 5% do mercado que está de fato buscando por uma solução. Quando você entrega um conteúdo, pega um e-mail e fica bombardeando esse e-mail com conteúdo ao longo de um tempo, esse curioso, digamos, que baixou o seu conteúdo, material, ele durante algum tempo pode não abrir os seus pode e-mails, se cansar também. E aí esse e-mail vai começar a ir para o spam, ele pode pedir para se descadastrar da sua base, etc. E ele é um potencial cliente, só que porque ele não estava no momento de compra, ele não tem interesse naquele momento. Sendo que se você entregar um conteúdo relevante numa mídia em que ele de fato está querendo consumir um conteúdo relevante, você durante algum tempo vai expor a sua marca àquele potencial cliente e ele vai querer continuar vendo o seu conteúdo naquele canal, que é o canal que ele tem aquele comportamento de compra, comportamento de consumo de conteúdo, né? Então isso acaba sendo muito mais efetivo. Sim. Quando a gente fala de... Outro dia eu fiz um vídeo também, que deve estar no nosso canal no YouTube, que a gente fala dos 22 pontos de contato. Sim. Que um possível, né, novo cliente ou um lead, ele tem com a nossa marca ou com a nossa empresa antes de tomar uma decisão. Então ele tem uma estratégia multicanal. Ele está no LinkedIn, de repente ele é abordado por uma publicidade direcionada que eu não estou vendendo algo, mas eu estou levando um conteúdo relevante para ele. Sim. Depois ele vai buscar informações sobre a nossa empresa fazendo uma pesquisa no Google. Depois ele é impactado de repente por uma publicidade num outro canal que ele está. Por exemplo, ele está no Instagram e a gente tem ali um conteúdo que é para aquela plataforma e tal. Então a gente acaba fechando esse encontro, né, com essa pessoa em diferentes canais para poder em algum momento gerar demanda ou gerar a exposição da marca que a gente deseja, porque entende que aquela empresa ela é relevante. Sim. Então, uma coisa que você falou que é interessante, quando a gente fala da geração de lead, até para geração de demanda, a gente precisa ter lead na base. Claro. E a gente precisa ter esse olhar de que não é tudo que a gente cria de conteúdo que a gente manda para todo mundo. Exato. Então, acho que o trabalho de casa, né, que as empresas elas têm que fazer beleza, quem que eu tenho na minha base? São pessoas. Aí fala, né, a gente fala do B2B, do B2C, e o pessoal fala lá do human to human, né? É uma pessoa. Beleza, essa pessoa ela se interessa pelo quê? Ela não vai comprar de mim nesse momento, mas como que eu posso ser relevante, né? Até dando parabéns aqui pro pessoal do Starts, eu consumo bastante o conteúdo do Starts. Então eles sempre estão preocupados em levar conteúdo de valor. Dificilmente eles me vendem algo, mas eles mandam conteúdo de valor. E às vezes, quando eu tenho que tomar uma decisão sobre investir, por exemplo, num treinamento, numa especialização, eu acabo me lembrando dele. Aí isso acho que tem um ponto que a gente vai entrar mais pra frente, né? Falando sobre a geração de demanda. Sim. Acho que o conteúdo relevante é essencial. Acho que essa diversificação de canal é essencial e você adaptar o seu conteúdo para qual é a linguagem daquele canal, né? Você fazer um vídeo para Instagram é diferente de um vídeo que você vai fazer de repente pro LinkedIn, né? E dependendo, se você está fazendo um Reels, talvez seja um pouco mais parecido com um vídeo de TikTok, mas tem uma outra pegada também. Mesmo a linguagem dos vídeos de TikTok é bastante diferente do Reels, né? Que é bastante diferente do vídeo que está na timeline. Então, isso falando só de vídeo, né? Se você vai para todos os outros, né, conteúdo escrito, por exemplo, conteúdo escrito de LinkedIn, por exemplo, é diferente
do conteúdo escrito de e-mail, né? Que é diferente de blog e assim por diante. Então você tem todas essas variedades que são importantes das pessoas levarem em conta na hora de criar o conteúdo para geração de demanda. Isso, e aí você pega, por exemplo, o LinkedIn, né? Antigamente a gente publicava só o conteúdo lá, depois começamos a evoluir para vídeo, depois as enquetes, depois eles foram dando opções, né? De criar o e-mail marketing, de criar os eventos, então acho que tudo isso a gente tem que usar, né, de uma forma estratégica para poder se beneficiar, né? Com certeza. E, assim, tem um cara fera de LinkedIn, que é o Lucas Gomes, que, putz, assim, ele tá educando muito o mercado a respeito de como trabalhar LinkedIn, principalmente do ponto de vista de influenciador corporativo, né, que é uma estratégia que precisa ser feita hoje por qualquer empresa de B2B que queira, digamos, humanizar a sua marca, né? Se você quer fazer o que você falou do human to human, né? As pessoas compram de pessoas, elas não compram das empresas no final do dia, né? Por quê? Porque elas precisam confiar em quem elas estão comprando. Sim. E se elas se relacionam só com uma marca, sem de fato estar se relacionando com pessoas, sem de fato se relacionar com pessoas que trabalham para aquela marca, é mais difícil criar essa conexão, né? Claro que se a gente for olhar para B2C, por exemplo, as pessoas têm um envolvimento enorme com marcas, tipo, você pega uma Nike, por exemplo, pega uma Netflix, né, que tem uma comunicação tão próxima, né, as pessoas se sentem próximas da Netflix em mídia social, por exemplo, elas conversam com a Netflix como se fosse uma amiga delas. Em B2B isso é muito mais raro, né? Sim. E uma maneira talvez de cortar esse caminho é o trabalho com influenciadores corporativos, por exemplo, que por isso que eu acabei mencionando o Lucas Gomes, que é um super fera nisso. Sim, não, legal. E eu tava vendo uma postagem, acho que foi do João Branco, daquele que era esse CMO do McDonald's. Do McDonald's, ele tava falando, né? Desmarketize-se, né? Exatamente. Então, para humanizar o marketing, né? Trabalhar com as pessoas falando de um para um, né? Você criar conteúdo como se estivesse falando com alguém, né? Exatamente. Você tá falando com alguém, né? É que você tá falando com muita gente, mas... É que às vezes a gente quer ser genérico demais, né? E acaba acaba se tornando muito marqueteiro, Exato. né? Não, e quem faz, por exemplo, conteúdo de vídeo, vai lá e tá olhando para uma câmera. E aí você olha para a câmera e parece que você tá falando com a câmera. Não, você tá falando com uma pessoa. Com uma pessoa que vai assistir isso. Então, isso é importante que isso seja lembrado em todo momento. Né? Legal, muito bom. E como que uma empresa ela pode se beneficiar da geração de demanda? A gente falou da geração de leads, agora como que uma empresa ela pode se beneficiar da geração de demanda? Olha, a empresa ela pode aumentar as taxas de conversão de oportunidade com geração de demanda. Uma empresa pode diminuir o ciclo de venda com geração de demanda, ao invés de geração de lead. Acho que esses, para mim, são os dois principais benefícios de negócio. Assim, né? Você converter mais negócios e você diminuir o ciclo de vendas, do ponto de vista de benefício. Não, legal. E quais os canais? A gente comentou, deu umas pinceladas aqui em alguns canais, mas seria legal a gente enumerar ou falar de alguns canais específicos que as empresas elas podem utilizar para criar uma geração de demanda efetiva. Legal. Bom, essa resposta é bom e velho depende. Não, porque tem que testar tudo, né? Exato. Tem que testar muita coisa, mas assim, acho que depende principalmente da audiência, né? Quem é o seu mercado, né? Qual é o seu mercado? Quem são as personas? Né? Tem primeiro você fazer acho que do ponto de vista estratégico, né, olhar para o total addressable market, né? Qual que é o problema de mercado que você está buscando resolver e qual que é o tamanho desse mercado pensando na resolução do problema, né? E supondo que a sua solução resolva de fato esse problema, você consegue dimensionar o quanto que você consegue vender. Aí você passa pela definição do ICP, aí você faz a definição das personas. Fazendo definição do ICP e definição das personas, você consegue começar a entender, dependendo da indústria, etc., todos os, digamos, firmographics da empresa o perfil dessas personas, você começa a ter algumas pistas de por que canais eu me comunico, né? Então, assim, em B2B, eu acho difícil uma empresa não se comunicar pelo LinkedIn. Né? Tem muitas que ainda não fazem. Tem muitas que ainda não fazem, é surpreendente, mas eu acho difícil não se comunicar pelo LinkedIn. E como a gente estava falando, né, assim, no final a gente estava indo para pessoas, as pessoas elas não estão só no LinkedIn, elas estão no Instagram e
elas estão indo pro TikTok. Sim. Né? E aí tem muita gente que acha que TikTok é só dancinha, mas no final do dia... E ainda tem conversão no Facebook, viu? O mercado B2B... tem conversão no Facebook. Ainda tem conversão. Tem conversão no Facebook. Eu acabo esquecendo um pouco do Facebook, mas tem conversão no Facebook, Nossa. Sem dúvida. As pessoas elas estão em todos esses canais, né? Mesmo. Então, isso olhando só para, digamos, mídias sociais e plataformas de conteúdo. Aí você tem YouTube, que é super importante. Eu acho, assim, não por coincidência, né, a gente está aqui conversando, eu acho podcast um baita de um canal, né? Se você olha o crescimento de podcast. Está relacionado a brand performance. Exatamente. Não, e podcast é super, é um canal de awareness fenomenal. Nossa. É um canal de educação fenomenal. A gente aprende muito aqui com isso. E você... Vamos aprender agora. E você tem as pessoas que preferem assistir. Uhum. E tem pessoas que preferem escutar. Por exemplo, lá em casa, minha esposa, ela prefere assistir as coisas. Ela prefere ver um vídeo. Eu prefiro escutar. Eu sou consumidor de podcast muito mais do que de vídeo. Para mim é difícil parar e assistir um vídeo no YouTube, por exemplo. Né? Então, porque as pessoas têm comportamentos muito diferentes, você precisa diversificar os canais. Né? E aí você tem também, do ponto de vista de geração de demanda, você tem a diferenciação entre os canais de criação de demanda, que estão um pouco mais no, digamos, topo de funil, se comunicando com essa audiência que não está buscando necessariamente por uma solução, e você tem os canais de captura de demanda, né, no fundo de funil. Né? Então, SEO, por exemplo, é captura de demanda. Alguém pode claro que você pode educar por SEO, né? Mas se a pessoa está buscando por uma solução, idealmente ela vai encontrar o seu site. Né? Ou quer saber como faz, né? Exatamente. Às vezes tem gente já procurando pelo preço, tem gente já procurando pelo software especificamente. Tem que estar presente em todas essas etapas, né? Exatamente. Desde o topo até o fundo. Né? Você tem paid search, por exemplo, que também é captura de demanda. Né? Você também pode entregar diversos tipos de conteúdo, mas você precisa, em paid search, entregar conteúdo relacionado à sua solução. Né? Sim. E eu passo, vou confessar uma coisa aqui, 80% do meu tempo eu passo vendendo. Legal. Eu sou uma pessoa de vendas. Comecei há 5 anos atrás, eu não era vendedor, eu era técnico. E hoje, para gerar demanda aqui na Amplifica Digital, a gente usa diferentes canais. A gente saiu um pouco daquela abordagem, né? Olha só o que eu quero te vender. Às vezes a gente é mais informativo, tentando levar um conteúdo de valor através dos diferentes canais para impactar os decisores. E a gente entende que tem que usar diferentes plataformas para gerar venda, né? Tem a necessidade imediata do negócio. Por exemplo, eu tenho essa meta que eu preciso alcançar nesse mês. Então, o que eu preciso fazer para gerar? Então, eu vou usar os recursos que nós temos disponíveis, seja através de ligar para um decisor, uma pessoa que depende já está no estágio do nosso funil. Lá vocês usam o quê? A HubSpot? A gente usa a HubSpot. Legal. Olhar, por exemplo, para os leads que estão, né, mais engajados, para tentar criar um relacionamento, às vezes um bate-papo para poder gerar algum tipo de oportunidade, mas para a geração de demanda a gente olha aqui diferentes canais. E a gente procura se fazer presente para verticais que são os nossos alvos. Então, por exemplo, às vezes a gente cria esse podcast. Esse podcast ele vai ser veiculado em verticais específicas que são os nossos targets. A gente educa o mercado, leva um conteúdo relevante, mas a gente cria um conteúdo de valor e pensando também em levar um pouco da marca, se tornar relevante para poder, de fato, gerar demanda e atender os objetivos de negócio. Mas olha que interessante, né? Você, falando da Amplifica Digital, né? Você tem um mercado B2B que você pode servir e tem um monte de gente que nesse momento não está necessariamente buscando o seu serviço. E elas podem se interessar por esse podcast porque elas são marcas de B2B, elas podem escutar esse episódio porque elas querem entender um pouco mais sobre marketing B2B e elas estão sendo expostas à sua marca, e elas estão sendo expostas ao que a sua marca representa. Né? Não do ponto de vista de qual é o serviço que você presta, qual é o benefício que você gera para essa empresa. Não tem nada funcional nessa relação, nesse conteúdo que você está entregando. No final do dia é um conteúdo de marca. Ela escuta esse podcast, se relaciona com a sua marca, olhando e falando, esses caras entendem de marketing B2B. Quando ele vê que você entende de marketing B2B e isso fica na cabeça dele, daqui a um ano, quando ele estiver buscando pela solução, ele fala, cara, esses caras entendem de marketing B2B, foi o que ficou na cabeça dele. Acontece, a gente tem engraçado, a gente participa às vezes de reuniões, antes de falar com a pessoa, não, já tinha visto.
sabe, parece que a gente já entra na reunião, já é próximo da pessoa. Exatamente. Então isso ela te conhece. é uma proximidade assim que é imensurável. Outro dia a gente estava numa reunião, a gente recebeu um cliente importante aqui na semana passada, fizemos até um evento aqui, e a pessoa falou, não, eu tinha visto um vídeo. E aquele vídeo eu não sabia, na verdade, o que vocês faziam, mas pelo vídeo que foi postado no Reels do Instagram, viu o vídeo, marcou a reunião e despertou o interesse por um conteúdo que a gente colocou. Exatamente. E a gente não estava vendendo nada, estava disseminando conteúdo. Então você vê que interessante, né? Não, disseminando conteúdo, assim, o Eric na linha de frente, e aí eles conhecem o Eric e falam, cara, eu quero conversar com o Eric. Sim, né? foi interessante. Então tem esse lado da humanização também. Isso, foi o lado da humanização. E aí quando a gente fala do mercado B2B, que é um ciclo de venda longo, né? Todo mundo gostaria de levantar a mão hoje, vender olha o que eu vendo e que as pessoas comprassem. Mas no nosso mercado isso não acontece, né? Porque são ciclos de venda longos. Exatamente. Às vezes demora de 3 meses, 6 meses, 12 meses, mais de um ano. Aí, às vezes, as pessoas que querem um resultado imediato, né? Ou elas param, não, eu vou testar essa estratégia aqui por 6 meses, se não der certo, eu paro. Ledo engano, né? Porque tem estratégia que a gente fez mais de um ano atrás e o lead converteu agora. Exatamente. E as empresas acabam parando, né? Então, até contextualizando aqui, é importante se manter constante investindo em geração de demanda? É essencial. Essencial. Bom, se a gente volta lá para aula de mídia da faculdade, né? Cara, o que é importante em mídia? É frequência e recência. Se você, vamos dizer que você teve frequência durante um ano, fui lá, fiz um puta investimento durante um ano, aí eu paro. Aí alguém que estava sendo, enfim, impactado pela sua marca ao longo desse ano, daqui 6 meses ela talvez entre no momento de compra. Você teve frequência, mas você não teve recência. Faz 6 meses que ela não ouve falar de você, né? Seria preferível você pegar essa verba que você gastou, né, assim, uma montanha de dinheiro durante um ano e você distribuísse isso no Always On para impactar essa pessoa com frequência e que exista a recência, né? E aí, aonde que entra talvez a sacada do Brand Performance, né? Que é como você vai conectar e como você vai fazer essa pessoa se sentir na hora que ela entrar em contato com a sua marca, quando ela for impactada ao longo desse 1 ano e meio, porque você decidiu, ao invés de distribuir mais e você também ter recência, se ela sente esse mesmo sentimento ao longo desse tempo e ela se conecta com essa sensação, quando a gente fala da palavra sentimento, talvez leve para um lado muito sentimental, mas no final do dia, qual que é a sensação que eu tenho quando eu olho para a marca Amplifica Digital? E essa sensação é que vai ficar com ela, né? Tipo, esses caras entendem de marketing B2B. Se essa for a sensação, se essa for a impressão que a pessoa teve, a frequência mais a recência mais a sensação positiva e essa conexão com a marca, isso vai gerar demanda. No final do dia, é isso que gera demanda. Tem uma frase que... Eu postei ontem essa frase, aliás, postei essa semana 2 vezes, que eu gosto muito da Maya Angelou, que fala... as pessoas não vão lembrar do que você falou, as pessoas não vão lembrar do que você fez, mas elas vão se lembrar de como você fez elas se sentirem. E no final do dia, marketing é sobre isso. Como que você faz a sua audiência se sentir? Né? Uma sensação que ela já tenha, se você se relacionar com essa sensação positiva que ela já tem, exemplo, indo para o campo de B2C, uma pessoa se importa com o meio ambiente, e hoje em dia é difícil uma pessoa dizer que ela não se importa com o meio ambiente, e você é uma empresa de petróleo, por exemplo, você é a Shell. Se você relaciona a sua marca com o meio ambiente de uma forma positiva, criando uma associação positiva, como uma empresa que respeita o meio ambiente, uma empresa que é preocupada em ser uma empresa que preserva o meio ambiente, você está se conectando e criando uma associação com uma coisa que a pessoa tenha vontade, né? Mesmo que ela não seja, ela não recicla e tal, mas ela tem essa sensação, a vontade de ser uma pessoa preocupada com o meio ambiente. Você se relaciona com isso, você cria essa associação forte de marca, né? E no final do dia isso é o mais importante para fazer geração de demanda. Com certeza, com certeza. E deixa aquela coisa de ser dura, né? Para ser uma coisa mais próxima, né? Exatamente. Muito legal. E como que a gente direciona, podemos falar de pessoas, como que a gente direciona investimentos e esforços para aumentar a geração de demanda? O que é
podemos falar de plataforma, de tecnologia, podemos falar de pessoas. Como que uma empresa hoje ela pode ter uma área estruturada para aumentar a geração de demanda? Legal. Bom, eu sou partidário de sempre começar do fundo para o topo de funil quando uma empresa está começando um projeto ou quando a empresa está, digamos, reestruturando um projeto. Né? Por quê? Putz, assim, se você não tiver uma área de vendas, como que você vai converter? Né? Se você não tiver um deck de vendas, como que você vai fazer aquele time de vendas falar com o cliente? Né? E daí, assim, eu poderia falar de todo o funil até o topo. Né? Eu acho que sempre tem que começar do fundo para o topo. Então, eu acho que tem que começar pela captura de demanda, para depois você trabalhar digamos, a criação de demanda olhando para a marca. Né? E aí, quando fala da captação de demanda, quer detalhar aí o que uma empresa pode fazer? Porque às vezes tem gente que já tem uma área de geração de demanda, tem empresas que estão começando, não tem isso ainda dentro da empresa, é legal falar. Olha, para mim a primeira coisa na captura de demanda é SEO. Se você tem um site e você não trabalha SEO da forma como SEO precisa ser trabalhado, olhando para SEO técnico, olhando para SEO editorial, trabalhando conteúdo com frequência e distribuindo esse conteúdo, olhando para todas as palavras-chave. Enfim, aí tem toda a cartilha de SEO, né? Para mim, esse é, digamos, talvez a primeira alavanca, talvez mais barata e não é uma coisa que te serve no curto prazo, porque leva tempo para você conseguir ir conquistando as palavras e indo para as primeiras posições no Google, mas é onde eu investiria primeiro, né? Segundo lugar, onde eu começaria já investindo aí, enfim, verba seria em search, né? Porque search também é captura de demanda, né? Quando uma pessoa está buscando por uma solução e ela não encontra você organicamente, você precisa estar presente quando ela busca. Exatamente. Então, eu começaria por aí. E para fazer isso, você precisa ter uma pessoa de conteúdo, você precisa... E às vezes essa pessoa de conteúdo é, assim, o gerente da área, por exemplo, né? Porque no final é alguém que entende do negócio. Então, antes de você, digamos, terceirizar, quando é uma coisa que o gerente da área pode fazer, eu começaria com o gerente da área fazendo antes de colocar uma pessoa para cuidar daquilo, né? Você pode ter, por exemplo, uma pessoa ou uma agência cuidando da parte técnica de desenvolvimento do site, olhando para SEO técnico. Então aí você vai ter a pessoa de conteúdo mais a pessoa que cuida do site SEO técnico juntas olhando para SEO. E uma pessoa ou agência cuidando da parte de performance e mídia, né? Para você poder, enfim, colocar campanhas no ar, né? Campanhas primeiro, começando por search, e aí você vai indo para a parte de... bom, aí terceiro talvez SEO, paid search e e-mail, né? E aí para e-mail você precisa ter um CRM bom, você precisa ter um CRM onde você entenda qual é o comportamento desse lead que está de fato buscando falar com você, e um CRM que te permita, ou uma ferramenta de e-mail que se conecte com o seu CRM, que permita com que você faça uma nutrição de quem chega, né? Mas não pensando em, eu vou então gerar leads com conteúdo, com e-book, por exemplo, para mandar e-mail. O e-mail ele tem que estar presente para quem chega, né? Para o relacionamento. Mas aí, olhando para a geração de demanda, aí eu iria para mídias sociais para você servir conteúdo de uma forma relevante. Como você falou, tem lá os 22 pontos de contato, né? Como que eu vou entrar em contato, como que eu vou servir conteúdo para que essa pessoa queira falar comigo, não porque ela está buscando um e-book, mas porque ela está de fato no momento em que ela está pronta para enfim, consumir a minha solução. Né? Muito legal. E então falamos aí de ferramenta, né? Também falamos importante, e falamos dos canais, dos times. E aí ferramenta, assim, tem um mundo, né? Você pode ter de uma ferramenta, olhando principalmente para o CRM, até 20 ferramentas, né? Você tem ferramenta de atribuição que você pode usar, né? Atribuição, hoje em dia, se você tem só o CRM e Google Analytics, você vai acabar pegando a atribuição less touch. Né, assim, se você vai ver, putz, a pessoa ela buscou a gente organicamente, né? Mas talvez ela ficou durante algum tempo vendo seu conteúdo no LinkedIn. Então, tem algumas ferramentas de atribuição que te permitem entender um pouco mais desse comportamento antes que de fato ela chegasse naquele last touch. Isso é legal.
E falamos aí, por exemplo, e como que é criar uma estratégia de conteúdo? A gente olhou as plataformas, olhamos ali quais são os canais que a gente vai trabalhar, quais são os tipos de conteúdos que eles são mais recomendados. Tá. Aí, voltando àquele ponto de definição do ICP e definição da persona, né? Quando você define o ICP, você pode, por exemplo, separar entre as diferentes personas e fazer, digamos, uma matriz da jornada de compra, né? Eu participei de um podcast com o Vitor Dias há um tempo atrás, que é fera também, marketing B2B, geração de demanda. E aí, nesse papo, a gente falou sobre essa matriz, sobre essa matriz da jornada de compra do cliente, né? E quando a persona está desde o topo de funil até o final do funil consumindo o seu conteúdo, lá no topo, ela está olhando para coisas como o seu podcast, o seu webinar, o seu texto de blog, em que você está falando de coisas que estão acontecendo no mercado. Você está falando, por exemplo, você pode até estar falando um pouco tentando conectar a vida pessoal do seu executivo que está falando no LinkedIn com negócios, né? Você pode falar muito mais sobre os problemas que acontecem no mercado para que exista a lembrança de que existe um problema, né? E aí você pode, talvez, gerar um trigger que na cabeça desse prospect ele olha e fale, putz, esse problema realmente existe, todo mundo tem ele, talvez eu tenha também. O próximo passo é ele entender que você tem uma solução, né? E aí você entra no conteúdo muito mais falando de solução e assim vai. E aí você vai aprofundando o detalhamento desse conteúdo, né? Mas sem tentar fazer um pitch de vendas lá no topo de funil, né? Então, eu acho que você definindo o ICP, definindo a persona e criando essa matriz olhando para o funil, não tem erro. Assim, é difícil errar com essa metodologia você criar a sua estratégia de conteúdo. Legal. E essa pergunta tem a ver também, acho que é legal a gente bater a questão da expectativa, né? Porque tem empresas que já investem na geração de demanda e tem empresas que ainda não investem. Sim. O que você diria para as empresas que ainda não investem em geração de demanda? E como que elas podem, por exemplo, alinhar a expectativa? Porque marketing a gente não considera gasto, a gente considera investimento. Sim. E algumas, infelizmente, está com uma questão de maturidade, nem todo mundo enxerga como investimento. Sim. Às vezes ela não está tendo ali, por exemplo, o resultado esperado naquele momento. No mercado B2B a gente sabe que o ciclo normalmente ele tende a ser mais longo e muitas empresas acabam pivotando o projeto, cancelando o projeto, parando, nem pivotando, parando o projeto completamente e deixam de investir. O que você diria para essas empresas? Legal. Bom, o que eu diria é o seguinte, acho que façam experimentos, tente de alguma forma separar esses funis que você está olhando, funil de, digamos, geração de lead, né, a sua estratégia de geração de lead, e separa, assim, se você está começando e você não tem muito apoio interno para fazer isso, né, você não, digamos, conseguiu vender isso como projeto para a liderança da empresa, pega uma parte da verba, claro, isso tem que ser alinhado, né, com o CFO, CEO, etc., mas digamos, 15, 20% dos investimentos de marketing e separa para começar a fazer geração de demanda. E olha para a taxa de conversão desses funis diferentes, né? Você vai ver, isso assim, acontece. Você vai gerar muito mais lead, você vai ter muito mais gente entrando nesse funil de geração de lead, mas você vai ter uma taxa de conversão de conversas com vendas, né? Talvez do SQL, e no final do dia, na oportunidade, e no final do dia o cliente fechando o negócio, uma taxa de conversão bem menor. Ou seja, você está pagando mais por um lead que está entrando nesse funil só porque você quer velocidade, né? Mas você vai pagar mais e você vai ter uma taxa de conversão menor. Enquanto que esse experimento de geração de demanda, onde você tem uma comunicação, digamos, mais alto nível, em que você faz a pessoa se conectar com a sua marca, você faz a pessoa ter uma sensação quando ela se conecta com a sua marca, faz um trabalho de educação, não faz um trabalho de pitch, não faz um trabalho de colocar um e-book no ar para a pessoa baixar e você pegar o e-mail dela, você vai ter uma, digamos, velocidade de entrada de leads menor, mas você vai ter uma taxa de conversão em cada etapa do funil muito maior. Depois de talvez um ano e meio, dependendo da velocidade do ciclo. Um ano e meio, hein? Vai fazer projeto de 3, 6 meses achando que está abafando. Exatamente. Depois de um ano e meio, você vai conseguir ver, com certeza,
um percentual de conversão menor e mais negócios fechados. E você vai pagar menos por cada cliente. O seu CAC vai ser menor. Uhum. E as empresas que fizerem isso, se elas, por exemplo, separarem uma métrica que é super interessante, que é o Lifetime Value sobre o CAC, né? Quanto que no final do dia esse cliente vale, considerando o tempo de contrato médio que ele fica dentro da empresa, por quanto está custando eu gerar cada um desses clientes. Sim, né? sim. Não vai ter como você ter um LTV como CAC mais saudável na geração de leads do que na geração de demanda. Sim, uma coisa que eu acho que eu tenho surgiu uma teoria aqui, eu vou falar. Por que as pessoas gostam tanto de fazer campanha para gerar lead em topo de funil? Porque o custo do lead acaba sendo lá embaixo. Uhum. E às vezes elas não querem se dedicar em outras frentes, que às vezes você vai ter um custo de aquisição ali, né, uma estratégia para o lead de fundo de funil que vai ser um pouco mais alto, mas vai te gerar um potencial de receita muito maior do que ficar naquela outra estratégia que o lead invariavelmente ele vai ter que passar por uma nutrição ali. Sim. E sabe-se lá quando ele vai levantar a mão, né? A minha resposta a isso é: as pessoas estão olhando só para o marketing e não estão olhando para o negócio. Se você olha para o CPL, é muito mais barato, você vai ter um CPL muito menor se você investir, por exemplo, em e-book conforme no LinkedIn. Sim, sim. Enquanto que se você, na geração de demanda, sim, você vai ter um CPL no final maior, só que o seu CAC vai ser menor no final do dia. Sim. E no final do dia, para o negócio, o que importa é o CAC, muito mais do que o CPL. Não estou dizendo que você não deve olhar para o CPL, né? Tem várias métricas, ou aquelas coisas, métrica de vaidade. Não vou mais olhar quantas pessoas entram no site. É uma métrica importante, mas não é a métrica que vai dizer se o negócio está saudável ou não. Você precisa começar a olhar muito mais para as métricas de negócio do que só para as métricas operacionais de marketing. Uhum. E quando a gente fala, né, eu acredito que você deve ter esse tipo de conversa também na sua experiência, no seu dia a dia, porque tem as oportunidades que de fato elas foram geradas pela geração de demanda e que elas se concluem em um negócio, mas teve um potencial de negócio que foi gerado que às vezes não concluiu por algum outro problema, perder para a concorrência. Sim, às vezes o produto de repente não está pronto. Exatamente, isso pode acontecer. Mas tudo tem que ser considerado, né? Porque o trabalho da geração de demanda, a gente gerou a demanda. Com certeza. Colocamos lá no pipeline as propostas e tudo mais. Tudo foi feito, né? Então, aí acho que tem um ponto super importante que é qual que é o envolvimento do marketing no negócio de fato. Né? Aqui eu estou partindo da premissa de que a empresa que está trabalhando geração de demanda, ela já tem Product Market Fit, por exemplo. Que às vezes não é o caso de uma startup. Sim. Né? Uma startup early stage pode ser que não tenha. Né? Aí é um trabalho ou às vezes existe Product Market Fit, mas não existe necessariamente o fit de mensagem. Né? Às vezes você não conseguiu de fato comunicar a mensagem e se relacionar com o problema que o cliente tem. Aí é um trabalho de Product Marketing, é um trabalho do time que está junto com o time de produto para de fato conseguir traduzir esses benefícios. Né? E se isso não existir, você não vai conseguir fazer geração de demanda. Né? Então, o marketing ele precisa conclui. Exato. Então o marketing ele precisa estar e aí não conclui. Aí você precisa estar conectado com vendas. Sim. Se você não está alinhado com vendas e o product marketing não está alinhado com vendas, aí você vai ter um problema de conversão no fundo de funil. Então o marketing ele precisa olhar para todas essas frentes, não que ele seja, digamos, a conversão de vendas não é responsabilidade do marketing, mas o marketing precisa estar envolvido. Né? Tem uma área hoje em dia que tá super em alta de Revenue Operations, que é, né, o RevOps, que no final do dia é isso, é como que marketing está conectado com vendas para fechar novos negócios e como que marketing está conectado com Customer Success para gerar mais negócios nos clientes que já estão dentro de casa. Né? Muito legal, muito legal. Vamos lá, deixa eu pegar aqui. Desceu aqui. Geração de demanda e brand performance. Como que a gente trabalha em conjunto, né? A geração de demanda e a parte de brand. Uma coisa está relacionada à outra, estão ligados. Você quer explicar um pouquinho? Primeiro explica também o que é brand performance para quem não conhece. E explica o novo nome lá que você deu. Não foi nem eu que dei. Se fosse eu que tivesse criado, eu estaria super feliz. Não, mas o brand performance no final é o casamento entre branding e performance, né? E de onde que surgiu o brand performance, né? Branding, durante algum tempo,
ele, ao longo dos últimos anos, ele talvez tenha ficado um pouco mais esquecido e com menos investimento, justamente porque o investimento em performance em mídias digitais é esse investimento que tem trazido crescimento, né? E aí você olha para growth, por exemplo, a maior parte dos profissionais de growth acabou na aquisição ficando muito focado em performance, né? Porque no final do dia é onde você consegue fazer experimento, onde você tem métrica, etc. E branding, por ter talvez historicamente, hoje em dia acho que não, mas por ter historicamente uma dificuldade maior de você mensurar os resultados de branding, acabou que ficou um pouco esquecido, né? Então, a Brandformance ele vem para, no final do dia, juntar performance e branding, né? E tem muito a ver com aquilo que eu estava dizendo, de você, através do trabalho, começando com o trabalho de base de marca, né? O que a marca representa, qual que é a identidade da marca, como que eu vou fazer com que as pessoas se lembrem da minha marca, como que eu vou fazer com que as pessoas prefiram a minha marca, quais são as associações que eu quero que as pessoas criem, né? E fazer esse trabalho associado à estratégia de comunicação de topo de funil e descendo ao longo do funil e olhando para as métricas de negócio, você precisa olhar para as métricas de branding e entender como que elas estão influenciando as métricas de negócio. É aí que nasce o Brandformance, que é fazer performance com branding. Legal. E quais são as ações? Uma empresa que podemos falar, né? Às vezes tem aquela empresa que deixou um pouco a parte de brand performance esquecida, como que ela pode começar e pode comentar também em diferentes níveis aí que a empresa esteja. Legal. Eu acho que uma empresa que, dependendo do momento da empresa, é mais difícil a empresa fazer um trabalho de branding. Eu acho que a empresa precisa, primeiro, comunicar para o mercado, enfim, eu existo e o que eu faço, né? Isso acho que talvez seja um dos primeiros passos, né? Ela precisa, digamos, entrar no clubinho das empresas que estão nesse mercado para que as pessoas identifiquem, ok, essa empresa faz isso, né? E ao mesmo tempo ela precisa fazer um trabalho de branding para que ela se diferencie dessas outras empresas, né? Porque no final do dia, se a compra ela acontecer na compra de B2B, na hora da decisão da compra, ela acaba sendo muito racional, né? Ela precisa entender qual é o diferencial, digamos, de produto. Mas o branding no Brandformance, ele vem para você se diferenciar antes do comprador estar nesse momento de decisão, estar nesse momento de análise. Quando você se relaciona com esse comprador ao longo de um tempo, você causa uma sensação, cria uma associação, e essa associação faz com que você diferencie dos seus concorrentes com essa, digamos, essa sensação que a pessoa vai sentir quando ela se relaciona com a sua marca. A pessoa o comprador, ele pode entender isso, ele pode se conectar com a sua marca, pode se conectar, por exemplo, com o seu executivo que distribui conteúdo no LinkedIn e considerar a sua marca na hora em que ele for tomar a decisão. E chamar vendas para falar, ok, eu vou falar com essa empresa, e aí ele considerou você por causa do trabalho que você fez de branding. Isso é Brandformance. E foi visto e foi lembrado, né? Exatamente. Como começar? Eu começaria com um trabalho de compreensão interna e compreensão estratégica a respeito de como essa marca, qual é a identidade dessa marca, o que a gente quer comunicar para o mercado e qual que é essa sensação que a gente quer que o comprador tenha na hora em que ele estiver se relacionando com a minha marca. Humanizar. Exatamente, humanizar. E você pegar e fazer com que esse comprador confie na marca, né? E humanizar, ele no final do dia é justamente você buscar trazer essa confiança através de pessoas, né? Então, se eu fosse uma empresa pequena, vamos dizer que eu fundasse uma empresa daqui a algum tempo, eu iria ser a cara da empresa e eu começar a me relacionar com o mercado e trazer conteúdo relacionado à empresa, relacionado ao mercado e não à minha solução para conseguir criar essa conexão, né? E fazendo isso com vídeo, texto e conteúdo em LinkedIn e outras mídias sociais, por exemplo, se conectando de fato com o mercado e fazendo uma estratégia planejada de crescimento e expansão de rede,
você consegue de uma forma super barata e super simples já começar a fazer brand performance. Mas é uma coisa que precisa ser planejada, não é simplesmente, eu vou então hoje começar a fazer vídeo falando sobre o mercado. É importante que exista esse planejamento do que eu quero, como eu quero ser visto. Sim, com certeza. Muito legal as dicas. Muito legal. Bom, nós estamos chegando ao final do nosso Amplifica Cast, desse episódio muito especial. Legal. E a gente, como nossa missão também é sempre deixar, além do que a gente já falou, mas deixar alguns conselhos finais para a nossa audiência. Então você pode comentar, né? Quais são as dicas, o que você deixa aí de recado, de mensagem para a nossa audiência sobre a geração de demanda e sobre brand performance. Legal. Bom, geração de demanda. Comecem a fazer geração de demanda e comecem fazendo essa diferenciação entre captura de demanda e criação de demanda no topo de funil. Captura de demanda, olhe para os canais e, se você tiver informação suficiente, olhe para a audiência. Né? Se você tiver informação de que determinada audiência, por exemplo, retargeting, você está fazendo captura de demanda sabendo que aquela audiência em algum momento já se interessou por você, eles conhecem você. Né? Então você tem uma informação de que aquela audiência, você pode buscar capturar demanda naquela audiência. SEO você não necessariamente sabe, porque a pessoa não entrou no seu site. Então tente fazer essas diferenciações na captura de demanda e na geração de demanda, esse trabalho de entender o que eu quero e como eu vou fazer para comunicar essa identidade da marca. Né? Então acho que isso que eu diria como geração de demanda, e aí o topo de funil no final e identidade da marca está ligado a tudo isso de brand performance que a gente já falou, né? Legal. Muito obrigado por sua participação, Gabriel. Foi um prazer receber você aqui. Gente, acompanha aí o nosso podcast nas nossas principais plataformas digitais, como Spotify, nosso canal no YouTube e também no LinkedIn. Nesse episódio a gente vai colocar o link do perfil também do LinkedIn do Gabriel. Se você tiver alguma dúvida adicional, queira mandar uma mensagem diretamente para ele, os canais aí vão estar abertos. E deixa sua opinião também, que é muito importante para nós. Gabriel, muito obrigado aí pela sua participação. Eu que agradeço, Eric. Obrigado.